Alguns livros deixam peso no estômago, né? Histórias desconfortáveis, temáticas pesadas, descrições de cenas gráficas. Hoje no canal a gente conversa sobre os 4 livros mais tensos que eu já li. Não porque são do gênero suspense ou terror, não. Eles se encaixam em outra categoria. Oi canal, eu sou a Laura e vamos começar logo essa lista. Gente, eu tentei criar um ranking do menos pesado pro mais pesado, mas eu não consegui. Realmente aqui não tem como decidir, não quero essa responsabilidade. Assistam o vídeo até o final e decidam por si próprios. O primeiro livro é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu não tenho o exemplar dele, porque eu li faz bastante tempo no meu outro leitor digital que faleceu. Aqui nesse livro, então, a gente tem uma epidemia de cegueira branca que se espalha sem explicação. Na primeira cena, um homem ele está dirigindo o seu carro e ao parar no semáforo vermelho, ele vai simplesmente perdendo a visão. Tudo branco, completamente confuso, ele sai do carro em desespero e a partir daí se desenrola uma trama completamente absurda. O que mais choca aqui nessa obra não é o cenário caótico, mas a forma como as pessoas ali se degradam. Então, violência, egoísmo, barbárie. Tem uma cena em específico, que quem já leu vai saber do que eu tô falando, de abuso coletivo que me deixou bem mal, assim. Não tem mesmo como me aprofundar nesse contexto dessa cena sem acabar dando muitos spoilers. Então hoje eu faço só essa citação mais rasa para vocês, mas com certeza vai ter resenha completa dessa obra aqui no canal, porque ela merece. Aqui a gente vê então um retrato cru do que acontece quando todas as regras da sociedade somem, da regra mais básica da humanidade até aquilo que nos torna mesmo sociedade, né, no sentido literal da palavra. O Saramago, que é português, né, ele tem uma característica na sua forma de escrever que também deixa a gente bem nervoso, que é uma escrita quase sem pontuação. Quase não se vê vírgulas ou travessões ali para os diálogos que vão acontecendo meio confusos ali no meio da narrativa, de forma quase desordenada. E o leitor que se vire para entender, né? A leitura, ela acaba cansando e sufoca um pouco, assim, por conta dessa característica dele, mas é um livro muito necessário, bem chocante e que vale muito a pena a leitura. O segundo livro é O Caso Morel, do Rubem Fonseca. Aqui a gente tem um protagonista que está internado em um manicômio. Ele decide escrever um livro e aos poucos a gente vai descobrindo que se trata de um homem acusado de assassinato, que se diz vítima de uma conspiração e que ele está obcecado por um artista chamado Morel. Mas quanto mais ele escreve, mais a gente percebe ali que tem algo muito errado e a gente, como leitor, vai mergulhando nas paranoias desse cara, nas descrições chocantes de violência e na distorção da verdade e da realidade. Esse livro é muito perturbador porque ele nos coloca dentro da mente de alguém que claramente não está bem e mesmo assim soa muito lúcido. Então a linguagem é fria, bem racional, até elegante em certos momentos, mas por trás disso a gente vê um fundo de crueldade. E a forma como o narrador relata os episódios ali de violência, a gente vê um total distanciamento e desimportância dessas situações que é bem perturbadora. Ele descreve então mortes, manipulações, traições, como se ele estivesse falando sobre o tempo, assim. O Rubem Fonseca, então, ele é brasileiro, né, falecido aí há poucos anos, e ele traz nessa obra, então, um livro sobre obsessão, sobre como uma ideia fixa vai corroendo a mente, e em certos momentos parece até que o autor está te desafiando a simpatizar com o narrador, como se ele quisesse testar os nossos limites éticos e ao mesmo tempo ele te faz navegar entre essa simpatia e esse sentimento de repulsa. O terceiro livro é Lolita, do Vladimir Nabokov, e eu vou ler o primeiro parágrafo do livro para vocês terem uma ideia. Lolita, luz da minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama. Lolita, a ponta da língua descendo entre 3 saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã ela era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados, era Dolly na escola, era Dolores sobre a linha pontilhada, mas em meus braços sempre foi Lolita.
Não é bonito, gente? Não. Aqui a gente vê a história de um homem mais velho obcecado por uma menina de 12 anos, narrada então pelo próprio criminoso que tenta transformar abuso em amor. E é isso, não tem mais o que falar, ponto final. Gente, eu tive acesso a esse livro quando eu tinha em torno de uns 13 anos e eu estava começando a ler livros não infantis. E na minha imaturidade, ao abrir a primeira página e me deparar com esse belo parágrafo tão romântico, foi isso que eu imaginei que seria o livro. E foi isso que eu continuei achando depois que eu terminei de ler. É um livro bem denso, a escrita é um pouco difícil e eu lembro que eu tinha dificuldade em algumas partes de entender algumas frases de tantas palavras que eu não conhecia. Então eu ia lendo e acompanhando com um dicionário do lado para conseguir entender alguma coisa. E eu demorei para terminar essa leitura porque nesse ritmo, procurando as palavras no dicionário, acabou demorando mesmo. E só alguns anos depois, com mais maturidade, é que eu fui entender que esse livro não é um romance romântico. Quer dizer, né, pela ótica do Humbert, que é o protagonista, mas ele não trata de uma relação saudável entre homem e mulher. Então, esse cara é um obcecado, um sequestrador, um abusador. E não é um livro pesado por certas cenas específicas, mas sim pela temática geral, né? Então, teve adaptação para o cinema algumas vezes, também para teatro, para óperas. Enfim, vai ter resenha dessa obra, com certeza, também aqui no canal. Mas é provável que eu primeiro releia ele antes de gravar para vocês, para conseguir entender de que forma que eu absorvo ela hoje em dia, né? Tantos anos depois de ter lido. Em último lugar, mas não menos relevante, nós temos o Conto da Aya, da Margaret Atwood. Acho que aqui a gente tem a obra mais conhecida aí desse vídeo, provavelmente, muito por conta da adaptação para a TV que ela ganhou, né, da série. O livro diz respeito só à primeira temporada da série, então a partir da segunda temporada é um desenvolvimento novo do desenrolar da protagonista. Então, né, aqui a gente tem um regime totalitário no futuro, onde as mulheres perdem todos os seus direitos. As mulheres férteis, então, são transformadas em aias, né, como eles chamam ali, e obrigadas a gerar filhos para os seus senhores, cujas esposas não são capazes disso. Então, por mais que pareça uma distopia, em muitos momentos soa bem real, porque aqui nós temos contato com questões de controle do corpo feminino, silenciamento, a religiosidade usada como justificativa para a opressão. E a gente sabe como tudo isso são questões e está bem mais perto do que a gente gostaria. É um livro que nos faz pensar até onde a sociedade pode ir. E o pior, né, que isso pode começar com passos lentos e quase imperceptíveis. Se vocês não viram a série e não leram o livro, eu mega recomendo, mas eu também recomendo ler o livro mesmo tendo assistido a série, porque tem algumas pequenas diferenças, né, como a gente sabe que acontecem nas adaptações entre livros e televisão, mas é bem legal e esse livro, ele foi escrito no século passado e é incrível ver como ele está muito contemporâneo. Bom, esses foram os livros mais pesados que eu já li. São histórias difíceis, sim, mas que abrem espaços de reflexão que talvez a gente precise visitar de vez em quando, né? Tanto para sair da nossa zona de conforto, como para conhecer outros mundos, outras visões, outras possibilidades. Vocês já leram algum? Me conta aqui nos comentários. Curte também esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber conteúdos como esse. Um beijo e até o próximo!